Vai. Segunda-feira, 13 de outubro de 2025, 2h17 pelo horário de Brasília. Os reféns israelenses começam a ser libertados pelo grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. É um momento histórico que marca mais um passo do acordo de paz, 2 anos depois do início do conflito. A gente está vendo aí as imagens na base militar de Israel com a expectativa da chegada dos reféns. A informação é da Cruz Vermelha, de que já está com um pequeno grupo de reféns, 7 reféns, trazendo para esta base militar em Israel, como a gente vê pelas imagens. Há uma expectativa ali, a gente vê cadeiras ali do lado esquerdo para receber esses reféns. Eles estão sendo libertados neste momento, depois da entrega de todos eles. Israel diz que está preparado para receber os corpos dos 28 reféns que morreram no cativeiro em Gaza. São 20 reféns, a gente vê agora a Praça dos Reféns em Tel Aviv, que se tornou um ponto de encontro, de peregrinação das famílias, das pessoas. Agora a gente vê assim, um grupo andando, voltamos para a base militar em Reim, e a gente vê um grupo caminhando ali. Há uma grande expectativa em Israel, no mundo inteiro, neste momento. Pelo plano inicialmente divulgado, os terroristas do Hamas entregariam a representantes da Cruz Vermelha e não haveria nenhuma cerimônia, como aconteceu em outros momentos nesses 2 anos de guerra. As informações, nesse momento, são da Cruz Vermelha de que um grupo de reféns já está sendo levado para este ponto que você vê agora. No total, 20 reféns vivos. O Hamas divulgou uma lista agora há pouco com os nomes desses 20 reféns. E essa lista bate com a que está nas mãos do governo de Israel. A gente está vendo a movimentação, expectativa agora, a qualquer momento, esses reféns, pelo menos o primeiro grupo, deve chegar a esse local que você vê nesse momento, nestas imagens. A gente vai ao vivo, enquanto a gente aguarda as imagens da chegada dos reféns, a gente vai ao vivo falar com o nosso repórter Murilo Salviano, que está em Jerusalém. Ele já está aparecendo, já vai aparecer aqui na nossa tela. Murilo, fala pra gente enquanto a gente aguarda essas imagens. Eu só peço desculpas a você, que talvez tenha que interromper você a qualquer momento para a gente mostrar a imagem dos reféns chegando. Mas, por enquanto, diga pra gente qual a expectativa das pessoas em Israel em relação a este momento histórico, a libertação dos reféns. Notícia em primeiro lugar, Kovalik, bom dia para você, para todos. É um momento muito sensível da negociação, dessa operação militar. Essa troca de reféns, essa entrega dos reféns israelenses acontece a menos de 4 horas do fim do prazo estabelecido pelo acordo com os Estados Unidos. Eu e o repórter cinematográfico Ross Salinas conversamos nesses últimos momentos com alguns familiares de reféns. Eles dizem que é um momento de muita angústia. Angústia porque eles vão descobrir agora a situação de saúde desses reféns que estão enfrentando mais de 730 dias de cativeiro, mais de 2 anos em túneis do Hamas. Então a gente vai descobrir qual a situação psicológica e física dessas pessoas. Eu conversei nessa madrugada com uma fonte do IDF, que é a equipe de defesa de Israel, e esse militar me disse o seguinte, que oficialmente eles aguardam a liberação de 48 reféns israelenses. Lembrando que 20 deles estariam vivos, segundo o Serviço de Inteligência israelense. A questão é, nas conversas com os negociadores, os terroristas do Hamas deram a entender que não teriam localizado alguns desses corpos. Ou seja, há um entendimento dentro das tropas militares de Israel de que alguns corpos não seriam entregues hoje. Eu trago essa informação para vocês porque essa é uma informação muito importante que pode determinar o rumo desse conflito, os próximos passos dessa guerra em Gaza. Então, há expectativa para descobrir
quais vão ser os corpos entregues ainda hoje nessa negociação entre reféns israelenses e prisioneiros palestinos. Inclusive, Israel, assim que receber esses corpos, deve fazer uma perícia para descobrir se de fato aqueles corpos entregues são dos reféns, porque já houve um momento em uma das trocas, que foi no começo desse ano, em que o Hamas entregou o corpo de uma refém, mas esse corpo não era dela e depois eles entregaram o corpo correto. Então, todos os corpos vão passar por uma perícia. Como vai ser a entrega? A entrega vai seguir alguns procedimentos das trocas anteriores, segundo o governo israelense. Todos os reféns vivos vão ser entregues hoje. Inicialmente, na negociação, esses reféns seriam entregues todos de uma vez. Depois foi estipulado que foram estipulados 3 pontos de entrega, um no norte, um no centro e um no sul do território palestino. Os terroristas do Hamas vão liberar esses reféns para a Cruz Vermelha e a Cruz Vermelha vai transportar esses reféns até as equipes militares de Israel. As equipes militares de Israel pegam os reféns, levam até a base militar de Reim, que fica no sul do território israelense. Ali esses reféns vão passar pelos primeiros testes, primeiros cuidados físicos, médicos. Então vão receber algumas vitaminas, vão comer umas comidas em pequenas porções e depois os reféns finalmente vão encontrar as famílias depois de mais de 2 anos de cativeiro. Depois desse encontro é que os reféns são levados para os hospitais para o tratamento médico de fato, um tratamento mais intensivo. Já existem 3 hospitais de Israel preparados para receber esses reféns e os militares de Israel também deixaram claro que não descartam a possibilidade, dependendo da situação física desses reféns, de levá-los imediatamente para o hospital sem passar pela conversa ali com os familiares, porque tudo vai depender da situação em que esses reféns forem entregues. Uma fonte militar me informou agora há pouco que 7 reféns já teriam sido entregues. Eu tenho aqui a lista de alguns desses nomes que me foi passado. Eles seriam Eitan Mor, Gali e Ziv Berman. Então, como o Kovalik informou, a confirmação de que 7 já teriam saído ali do território palestino, já teriam chegado no território israelense. Então, temos ainda 14 para serem resgatados. Lembrando também que, de acordo com o governo de Israel, a negociação inicial era de que todos esses reféns fossem entregues todos de uma vez. Depois criou-se 3 pontos de entrega, um no norte, outro no centro e outro no sul do território palestino. Então a gente viu essa primeira leva de reféns sendo entregues. Entre esses reféns, inclusive, que foram resgatados segundo Israel, estão os gêmeos Gali e o Ziv, de 28 anos. Eu e o repórter cinematográfico Ross Salinas, vindo para cá, para Israel, na quinta-feira, a gente encontrou alguns parentes desses irmãos, uma prima deles. Ela estava ali, conversou com a gente, disse que ela estava vindo, inclusive, para esse momento, para encontrá-los finalmente vivos. Ela relatou que para a família é um momento de alívio, é um momento de muita tensão. Um outro refém que deve ser entregue ao Ariel Cunho, que ele foi capturado em Nir Oz, que é um kibbutz, que fica bem próximo ali da fronteira entre Israel e a faixa de Gaza. O irmão dele conseguiu ser solto. E uma outra pessoa que está sendo resgatada nesse momento é o Matan Zagauer, de 25 anos. O Hamas chegou, inclusive, a divulgar um vídeo dele em cativeiro em dezembro do ano passado. E nesse vídeo ele conta que ele e os outros reféns estavam passando problemas de saúde, problemas de pele, escassez de comida, de água, de medicamentos. Foi essa mensagem, então, que foi gravada pelos terroristas e enviada para as famílias, tá? Então, além desses reféns, vários outros jovens que estavam naquele festival de música, o Festival de Música Nova. A nossa equipe também conversou, a gente está aqui em Jerusalém, eu e o Ross Salinas conversamos também com vários palestinos lá em Jerusalém Oriental. Eles também falam em alívio com o fim do conflito, com o fim dos bombardeios em Gaza, esses bombardeios que mataram mais de 67 mil pessoas, segundo o Ministério da Saúde, que é controlado pelo Hamas. Então eles falam em alívio, se questionam sobre o futuro, os próximos passos, o que acontece a partir de agora, se é apenas um cessar-fogo, ou se é o fim desse conflito que nós vemos há 2 anos, ou se isso representa uma paz mais duradoura aqui para essa região, para o Oriente Médio. Então, muitos questionamentos, muitas dúvidas sobre o que vem pela frente, mas de fato, Kovalik, o que a gente está vendo agora, o que a gente está presenciando ao vivo, é a terceira e muito provavelmente a última troca de reféns israelenses
por prisioneiros palestinos é o que todos esperam, tanto palestinos quanto israelenses, que seja o fim desse conflito, a última troca. Troca essa que pode representar, inclusive, é um capítulo de muita dor, né, de muita tristeza para várias famílias. É claro que de alegria também pelos reféns vivos que estão sendo resgatados, mas de muita tristeza também porque a maior parte dos reféns que vão ser entregues estão mortos, né? Dos 48 que continuam nas mãos do Hamas, 20 estão vivos, 26 foram dados como mortos e 2 havia um questionamento, uma dúvida sobre a situação deles, mas muito provavelmente, segundo as fontes militares, eles estão mortos. Kovalik. Obrigado, Murilo, pelas informações. A gente continua acompanhando. Obrigado, até mais. Vamos dar uma olhada agora nas imagens do aeroporto. Olha só, o voo trazendo o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, está previsto para chegar a qualquer momento no Air Force One, trazendo Donald Trump. E a gente tem imagens ao vivo aí do aeroporto. E, mais uma vez, imagens da expectativa lá na base militar de Reim. Uma grande expectativa em Israel, no mundo inteiro. A gente, daqui a pouco, no Hora 1, 4 horas da manhã, vai trazer a cobertura completa para você. Por enquanto, a gente fica por aqui, mas qualquer novidade, nós voltamos a qualquer momento. A gente vai mostrar no Hora 1 as imagens do presidente americano chegando. Esperamos mostrar também as imagens dos reféns sendo libertados. A expectativa gigantesca no mundo inteiro. Então, a gente faz uma interrupção agora, já, 4 horas da manhã, toda a cobertura no Hora 1. A gente se vê em seguida. Ô, Jéssica!